Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e vice-presidente da MID, a nossa unidade focada em médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. E hoje nós temos aqui Bruno Pessoa, que é o diretor da Terra Norte Metais. Bruno, é um prazer ter sua presença aqui com a gente. Quero agradecer de antemão a nossa parceria, já no terceiro ano, né, Bruno? Terceiro ano para o quarto. A gente tem muito orgulho. Obrigada pelo seu tempo, né? Bater um papo com o Bruno para poder contar pra gente toda a história, e tem muita história para poder contar, que nós estamos na segunda geração. E quero começar por aí. Conta pra gente como que vem aí essa história de família, né? Como que foi a sua chegada na empresa? Claro. Primeiro eu quero agradecer vocês, né, Marina, Rafael, por me receberem, a MID, pra gente tá nesse terceiro ano aí, indo pro quarto ano. Eu acho que foi um ano de muito crescimento, muito aprendizado. E assim, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma honra para mim muito grande, né? Aquele jantar a gente já se conheceu, foi uma honra muito grande para mim ter participado e conhecer o professor. E eu acho que agora está sendo mais uma honra, tá aqui. Vocês sabem encantar o cliente, né? Eu tenho que falar isso. Bom, falando da Terra Norte, a gente fica lá situada na região de Carajás, lá no Pará, mais especificamente em Marabá. E ali a gente está num polo muito estratégico, porque a gente tem o melhor minério do mundo ali do lado, tá? E logisticamente muito bem favorecido. E ali já foi, aí voltando para a história, que é o que você perguntou, ali já foi um polo muito forte siderúrgico, chegou a ser maior que Minas Gerais, que Minas Gerais é um polo muito forte na siderurgia, né? No Brasil, é o maior polo, obviamente. É, Lá, e eu tô falando assim, lá de 2007, 2006, 2005, tá? Então foi lá que começa a história da empresa. Nos anos 2000, meu pai e o sócio dele, que é o Rogério, meu pai Sidney Pessoa e o Rogério Campelo, são dois engenheiros, um formado pelo Cefet, engenharia mecânica, o Rogério, e meu pai formado em Ouro Preto, engenharia metalúrgica. Eles né, começam a empresa sem dinheiro para terminar, tá? Eles compram um terreno lá no Distrito Industrial de Marabá, começam a construção da empresa. Então, assim, a veia já era empreendedora, né? Meu pai sempre teve uma veia empreendedora muito forte. E começa a empresa do zero, licenças, começa a construir. E no meio do caminho eles arrumam alguns investidores e que investem na empresa, então de sócios. E aí começa a Terra Norte no 2001, nos anos 2000, 2001, com o primeiro alto forno dela, lá nessa região. Tá? Ela deve ter sido a terceira empresa no Distrito Industrial de Marabá. Temos empreendedores e empreendedores, né? É, Empreendedor de siderurgia, né? A gente precisa tirar o chapéu para você, cara. tem que tirar o chapéu para ele. E ele sempre fala uma frase comigo que é muito legal, que ele fala que o empreendedor é um inconsequente. Tem que ser um inconsequente, porque se você souber de todos os riscos que você tem no negócio para começar o negócio, você não faz. Então, ele fez pela paixão mesmo de fazer, e era a área dele, ele já era gerente de siderurgia há muitos anos, no Maranhão, ali do lado, em Açailândia, já tinha feito alguns projetos de alto forno, então, para ele, né, pegou todo o capital que ele tinha para colocar. Eu acho que ele não tinha noção muito do risco que ele tava correndo, não. Mas graças a Deus, a empresa e a gente teve sabedoria esse tempo todo pro negócio tá do jeito que tá hoje, né? E voltando um pouco mais, né, continuando na história da empresa, a empresa foi vendida, chegou a ser vendida em 2007, tá? É, e aí a gente passou por um período turbulento, porque veio a crise de 2008, né, do subprime lá nos Estados Unidos. Isso foi um choque no setor siderúrgico muito grande aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo assim do setor, de forma unânime, sentiu, né? A Marolinha, né, no caso. E assim, navegamos aí, tivemos problemas no recebimento, enfim, todo aquele imbróglio que você pode imaginar numa venda de uma empresa daquele porte. E em 2018 a gente recupera ali os ativos da empresa depois de uma disputa judicial, enfim. Não é história bonita não, mas nem toda história no empreendedorismo é bonita, né? Não?
E aí a gente recupera essa empresa em 2018, tira todas as licenças ambientais, faz a reforma, capital próprio. A gente tem uma planta lá que são 2 altos fornos, então a gente basicamente tira o que tem de melhor em um e coloca em outro. Então a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor, né? Para ligar, para retomar as operações. As operações retomam mesmo em 2021, que foi quando eu entro na história, tá? Quando eu entro na história, que foi em 2021. Eu não sou, eu digo assim, o empreendedor mesmo é meu pai, né? Ele Sim. tirou, quem tira do zero e vai pro um, né? Uhum. Uhum. Mas eu participei muito forte dessa retomada da empresa. Então, quando eu entrei na empresa, eu participei da entrega do primeiro material ali, depois de 15 anos parada. Você falou da crise de 2008, né? Isso. Que foi quando teve uma dificuldade maior na empresa e depois a retomada em 2018. Foram 10 anos Foram 10 de anos. paralisação 10 anos, mais de 10 anos, que ela retomou mesmo em em 21. 2021. Em 2018, o capital acionário dela, vamos dizer assim, ficou 100% sendo nosso, certo? Hoje a Uhum. gente retém 80% da empresa, junto com o outro sócio, que é o Rogério, com 20%. Então, a retomada dela com esse novo quadro societário aconteceu em 2018 e operação 2021, Uhum. tá? Foram 3 anos de reforma e Que aí licenciamento. você vai poder explicar um pouco mais, mas a gente Isso. sabe que em siderurgia tudo É, leva um pouco mais de tempo, né? capital Exato. intensivo. Não, assim, e aí a retomada dela, primeiramente a gente está na Amazônia, né, gente? Então, assim, você pode imaginar que são as licenças ambientais para você operar uma siderúrgica na Amazônia. Então, assim, foram 3 anos de licenciamento. Então, para você conseguir você montar toda a cadeia de suprimento, mostrar que você tem aquela cadeia, a parte legal, enfim. E em 2021 a gente conseguiu, né, startar, a gente pegou as licenças e em 2021 a gente consegue ligar. Foi em abril de 2021, a gente ligou o alto forno. Ô, Bruno, então esse período, só aproveitando aqui o gancho, ela ficou parada? A indústria ficou parada, Bruno? Nesse período ela ficou parada, mas ela ficou em disputa ali, tá? Uhum. Porque o que acontece? Houve uma venda dessa empresa, e em 2018 a gente retoma ela, tá? Porque o que acontece? A venda, por causa da crise, a venda não foi concretizada 100%. Hum. Entendeu? Então a gente ficou quase numa disputa ali com os compradores durante 10 anos, né? E no Brasil você sabe como é que funciona isso. Então, em 2018 a gente recupera os ativos. Não era a mesma empresa que a gente deixou uma empresa muito bem estruturada. A gente já recupera ela numa outra condição. Então, Uhum. aí é o desafio de você colocar ela para operar de novo, com equipe, com gente, com supply chain, enfim. E aí, Bruno, você volta na empresa em 2021, né? Como é que foi a sua preparação para você ir para essa empresa, né? Então, assim, eu Certo. entendi que seu pai e o sócio são Uhum. mineiros, teve a formação Isso. em Minas Gerais, e você estava onde aí nessa jornada? Como é que o seu caminho, né, se cruzou para esse momento da segunda vez, Da nessa essa segunda retomada vez. da empresa? Isso. A gente tirou ela do zero 2 vezes. Vamos colocar assim, né? A gente tirou ela do zero 2 vezes. É, Basicamente, meu pai sempre foi um empreendedor. Ele não é a única empresa dele, ele sempre tem outros negócios. E eu nunca tive não diria vontade, mas eu nunca quis, nunca pensei em trabalhar com meu pai. E a gente tinha alguns pensamentos que foram diferentes. Então eu me formei, nesse período eu estava me formando, graduando, enfim. Eu me formei em economia, né, pelo IBMEC. Fiz também química industrial na FMG, mas acabei parando o curso porque eu comecei a trabalhar. Comecei minha carreira na Localiza. Vocês devem conhecer a Localiza Rente a Caro, lá em BH, muito forte lá. A sede dela lá. Então lá na Localiza eu tive um crescimento muito rápido. Participei de programa de aceleração, tive contato com os diretores executivos, vários treinamentos. Então eu tive um desenvolvimento muito rápido. E eu estava estruturando minha carreira nesse sentido, né? Na época que eu fui para Terra Norte,
que eu decidi ir para a Terra Norte, eu estava estudando para poder ir para os Estados Unidos, fazer MBA. Então Uhum. eu já estava num processo bem acelerado ali, eu já tinha 6 meses que eu estava estudando para poder ir. Né, eu conversei muito com meus mentores dentro da Localiza mesmo, meus diretores, meus gerentes, e todos sempre me incentivaram a empreender, né, a crescer na carreira, e meu feedback sempre foi visão estratégica, né? Não, você tem que fazer alguma coisa mais estratégica. E eu acho que o que me incentivou aí para a Terra Norte foi isso. Eu vi que o que a Terra Norte ia me dar era muito menos, talvez, o que o MBA ia me dar. Quando você chega na Terra Norte, em É. 2021, o seu pai também estava atuante na empresa? Tava, E como que era essa relação entre pai e filho? Ela sempre foi muito delimitada? Cada um tem o seu papel? Conta pra gente um pouquinho como que funcionou isso. Bom, a gente conversou isso em 2021, antes de eu ir, a gente chegou a conversar, chegou a postar o telefone, ele falou assim, não, filho, vem trabalhar comigo, a gente tem nossas diferenças e a gente resolve aqui, tem certeza que a gente vai conseguir resolver, a gente sempre resolveu, não. E aí eu resolvi enfrentar o desafio. A gente sempre trabalhou junto. E, e apesar das diferenças, da diferente formação, da diferença etária, por incrível que pareça, meu pai, a gente sempre se tratou como um parceiro. Meu pai sempre foi muito parceiro. Ele foi meu mentor, né, meu coach, e foi meu parceiro ali no negócio o tempo todo. A gente sempre se ajudou muito. Eu vim de uma área que ele não tem conhecimento, que é a da parte de finanças, e ele tem o que me completa também, que ele é um engenheiro, ele é o técnico ali. Só que meu pai sempre foi muito chão de fábrica. Uhum. E eu fui muito eu sou back-office, então assim, ele aprendeu do meu mundo, hoje ele tem muito mais conhecimento ali no meu mundo e eu no dele. Porque aí o desafio de tocar a Terra Norte. É, por um momento eu fiquei sozinho lá em Marabá tocando a empresa, né? Gerindo a empresa. Então eu fui obrigado ali a conseguir em todas as áreas da empresa, entender a produção, entender as operações lá na ponta, a cadeia de suprimentos, que foi extremamente determinante, né, para a gente poder chegar aqui. Então, esses desafios aqui, todos eles o tempo todo, meu pai estava comigo, me auxiliando. Então, assim, eu acho que foi muito melhor do que o que a gente tinha de expectativa, né? A gente sempre deu uma sinergia muito boa. Eu acho que, assim, o que eu acho que foi determinante para esse sucesso dessa nossa sinergia foi a transparência. Porque a gente sempre muito transparente um com o outro. No sentido de poder falar, né, o que pensa, sem ser ofensivo, né, sem ofender, mas poder ser transparente no negócio, né, ser honesto um com o outro e não se sentir ofendido também. E a gente entender que aquilo ali está acontecendo pelo crescimento do negócio, Uhum. entendeu? O seu pai hoje ainda está presente na empresa? Sim. Tá mais como um advisor, um conselheiro? Qual que é a atuação dele? Você é o presidente da Isso. empresa, né? Assim, e como que é essa relação? Ela é uma relação que foi sempre boa, é boa até hoje? Foi sempre boa. Eu e meu pai sempre fomos muito próximos, né? Não a nível de dar trabalho e detalhe, mas a gente sempre foi próximo. É, tinha algumas ideias diferentes, e meu pai tem uma veia empreendedora de arriscar, e eu sou um pouco mais conservador. Minha filosofia já é: eu quero errar, mas eu quero errar pequeno, eu não quero errar muito grande, entendeu? Então, apesar das gerações, né, e das idades, a gente tem um perfil contraditório, né? Meu pai, eu deveria ter o perfil dele, ele é o Mas o meu. que é super bom para se complementarem, né? Isso, exatamente. É ótimo, né? E a gente sempre tá puxando um ao outro. Ele me ensinou a ter coragem, coragem para tomar algumas decisões, porque nem todas as decisões da empresa são óbvias, né? E nem todas as decisões você vai ter a resposta na hora. Então, às vezes, você precisa dar um passo atrás, conversar, ter tempo para tomar uma certa decisão, entendeu? E precisa ter coragem para agir. Tem certas situações que você tem que ter coragem para enfrentar algo que você realmente não sabe como vai ser, o que vai acontecer. Então,
É isso, ele sempre me incentivou a ter coragem para tomar as atitudes, porque ele é uma pessoa extremamente corajosa. É legal você estar falando isso, porque a gente estava outro dia com a Ana, da TST Makers, e ela, né, Rafa, falou: uma das características principais do empreendedor, para mim, é coragem, é ter coragem. Ter É isso que coragem, define um ter grande coragem. empreendedor. Ter coragem. Eu acho que a gente é igual eu citei no início da nossa conversa. Você precisa ser um pouco inconsequente, né? Porque ter coragem também, de certa forma, é você não ter noção de todos os riscos. Uhum. Porque quanto mais você vai estudando a fundo ali os riscos daquele negócio, mais você vai se retraindo. Então, eu acho que de certa forma, o empreendedor ele precisa ter um pouco de. Tem que ser um pouco inconsequente, às vezes ele tem que se jogar, né? E esperar para ver o que que acontece. Entendeu? E driblando os desafios, né? Que vão acontecer normalmente ao longo do caminho. E, Bruno, é muito legal te escutar falando um pouco desse relacionamento entre a primeira geração e a segunda geração. Acho que quem está nos escutando, a gente teve ali no nosso terceiro episódio, a gente teve aqui com o Caio da Low Cost. E ele também é um caso de uma empresa que está indo para a segunda geração. É uma empresa um pouco mais velha, mas e que você vê que a gente consegue, né? Eu acho que o que é interessante e importante a gente frisar aqui, que normalmente é nessa transição que há uma quebra das empresas, as empresas Isso. começam a entrar em declínio. E aqui nós estamos diante de um case que é o contrário, né? A gente vê uma complementariedade, a gente vê uma Isso. sinergia entre vocês dois, né? E até meio que invertido, né? A geração Isso. mais nova puxando o freio, como um bom economista pessimista, né? Puxando o freio e seu pai querendo mais coisas. E eu acho que é muito importante isso de forma geral. E aí eu queria até escutar, voltando ali na história, né? Então, como é que foi? Como é que era o mercado quando vocês Certo. voltam para a empresa em 2021? A gente sabe que vocês são dependentes de um grande insumo, que é o minério de ferro. Isso, perfeito. Né? A gente aqui, eu já tive a oportunidade de atuar nesse setor. A gente sabe quão complexo que é essa relação que a gente tem com a China, que controla o preço do minério, que ele não tem uma relação econômica muito de oferta e demanda, né? Tem um grande estoque regulador. Como é que foi entrar nesse mercado? Como é que estava o preço do minério de ferro na época? E como é que está essa jornada para agora? Ótimo. A gente tá um passo na frente da cadeia do ferro, certo? Se você pegar a cadeia do ferro, né, a extração mineral e a siderurgia vem logo em seguida eu coloco assim, o primeiro degrau ali na geração de valor do produto. Então a gente está nesse primeiro degrau. E esse primeiro degrau, de certa forma, não é estritamente correlacionado com o preço da commodity minério de ferro. Porque você pega o preço da commodity minério de ferro, você está falando de China, né? É praticamente a grande compradora. Então a gente pegou um momento que não necessariamente a China estava comprando muito, mas os Estados Unidos estavam numa situação bastante aquecida, que é nosso principal consumidor, tá? Então quem é nosso principal consumidor hoje? É a cearia americana. A empresa que faz aço nos Estados Unidos. E essa cearia estava numa situação muito aquecida nos Estados Unidos, né? Tava vindo de um período de juros, taxa de juros mais baixa. Então, assim, a gente começou num mercado muito aquecido, tá? Minério de ferro estava subindo, sim, a China estava comprando, as aciarias norte-americanas também estavam comprando bastante. Então, a gente começou num cenário que permitiu, de certa forma, a gente errar, né? Eu acho que isso é importante também. Eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho do fator sorte ali na equação do bolo, né? Porque faz parte. E a gente começou num cenário muito, muito promissor, mas assim, como a gente vende toda commodity assim, os preços oscilam muito. E entrantes no mercado, é muito fácil entrar no mercado, né? E sair, né? Tanto que nossa meta estratégica na Falcone não é o EBITDA, é sempre o custo. Né? Eu falo que o custo porque o preço eu não controlo. É onde a gente tem total controle, A né? Onde receita a gente pode melhorar todo dia um pouquinho. exatamente, a receita eu não controlo. Então o custo eu tenho que deixar sempre apertado. Mas o cenário global era esse quando a gente entrou em 2021, só que não durou muito tempo. Já no final de 2021 ali o cenário foi bastante desafiador e
aconteceu algo também inesperado, que a guerra da Rússia e da Ucrânia nos favoreceu bastante. A Rússia e a Ucrânia são os maiores, eram, né, os maiores competidores do Brasil nessa commodity no mundo. Então era praticamente, se eu pegar no primeiro, segundo, terceiro lugar, era Rússia, Ucrânia e Brasil. E hoje, basicamente, a Rússia e a Ucrânia não vendem mais para os americanos, então aquilo naquela época ajudou bastante o preço da commodity. Então a gente surfou algumas ondas muito boas no mercado. Hoje a gente vive uma onda não tão boa assim. Hoje nós estamos falando de um Estados Unidos que está com juros mais alto, você não tem, né, visão de corte de juros americano, enfim. Então hoje está um cenário muito mais desafiador do que a gente começou. Mas a gente vem se estruturando justamente sempre pensando no momento de dificuldade. Nossa cabeça sempre foi, e algo que meu pai sempre falou, vamos operar com mentalidade de crise, certo? Ter os gatilhos, sempre operar pensando no que vai acontecer amanhã, né? No que pode acontecer. Então, reduzindo o custo, mantendo a empresa mais enxuta possível, eu acho que isso é extremamente importante, extremamente importante. Bruno, e o que que muda quando você leva um pouco, vou chamar de um pouco mais de gestão, né, para a Terra Norte? Que foi assim um divisor de águas, de mudanças de gestão que aconteceu para você? A principal são as pessoas, certo? E eu acho que a gestão, se a gente fala de gestão, a gente fala de gente. Sim. E hoje, né, o cenário de pessoas é extremamente desafiador. Então, é aí que entra para mim a gestão, certo? Quando eu trouxe a Falcone, lá em 2021, quando a gente fez o primeiro contato e a gente teve a ideia de trazer a mídia para dentro, foi uma ideia da gente buscar pessoas, né, buscar métodos de gestão que consiga extrair do time, eu consiga extrair da equipe aquilo que a gente precisa e aquilo que eles também precisam para se desenvolver. E a gente tem feito esse projeto, né, de lá para cá e assim, como é que eu posso dizer? Foi de muito sucesso, né? Começou muito bem. O engajamento, né? Às vezes precisa de uma forcinha ali, o líder está em cima o tempo todo. Mas a gestão leva para o colaborador uma transparência do negócio que para ele tomar as decisões do dia a dia, para ele exercer a rotina dele é muito importante. Então é muito mais do que a decisão. Eu sempre tive a gestão com muito mais a decisão para o gestor, para eu como líder tomar a decisão, não só isso, mas para o colaborador saber o que ele está fazendo, ter uma direção. Então, o primeiro passo que a gente deu que foi fazer o planejamento estratégico da empresa, saber onde é que a gente queria chegar, né, fazer a matriz SWOT, enfim, o Canvas, saber onde que tá a empresa, saber nossa identidade, isso foi extremamente importante. E compartilhar isso com quem estava no negócio, para eles também saberem onde é que a gente queria chegar, para saber, para conseguir engajar a equipe, eu faço isso até hoje, né? Eu acho que assim, hoje eu cheguei à conclusão que a maior porcentagem do meu tempo eu preciso gastar com gente. Eu acho a conclusão que no final todo empreendedor chega. É muito diferente quando cada um sabe qual que é o seu pedacinho, né? Qual que é a sua contribuição diante do todo, né? Isso. Porque o engajamento melhora e as pessoas começam a entender exatamente o que elas precisam entregar Isso. para que você consiga entregar a sua meta, para que a meta da empresa seja atingida, né? Isso. Então, quando as pessoas entendem essa conexão e um desdobramento de metas bem feito deixa essa conexão muito certinha, vou dizer dessa forma, né? Porque às vezes a gente chega em empresas e fala, eu tenho desdobramento de meta. Só que a gente vê que existem muitas desconexões nesse desdobramento, Isso. que a soma das partes não necessariamente é a meta da empresa final, né? Então a gente realmente é muito. É uma verdade isso, que quando cada um de fato conhece
a sua parte, né? E Isso. como que isso influencia no todo, a motivação do time é outra. E tem uma segunda parte, gente, complementando o que você falou, rotina. Rotina. Siderurgia, indústria é rotina. Eu vim do setor de serviço, né? Quando a gente falou de localiza, setor de Uhum. serviço. E o serviço, é- eu senti que é muito diferente do que é a indústria, tá? O serviço, o setor de serviço, ele é mais criativo, você tem espaço para uma criatividade ali. E a indústria não, ela precisa ser mais rotina, ela precisa ser mais dura em termos de disciplina, até por questão de segurança. Uhum. Então, isso foi algo que eu mudei bastante o meu conceito, até com os livros do professor Falcone, que o professor Falcone veio de siderurgia. Sim. Então, assim, aí eu vi que o método dele serve para todas, né, para todas as indústrias, né, para todos os setores, mas quando a gente fala em indústria, em chão de fábrica, a rotina é extremamente importante. Aí entra a gestão. Perfeito. Então, meta, destrobamento de meta, rotina, disciplina, achar os hábitos âncora no funcionário, né? O que é o hábito que a gente vai colocar que vai fazer com que ele siga aquela rotina, porque eu acho que construir uma equipe que segue rotina não é fácil, certo? Mas no final, essa rotina traz, de certa forma, um conforto para a equipe. Uhum. Porque todo mundo sabe o que vai fazer, todo mundo sabe o papel, todo mundo sabe onde é que quer chegar, todo mundo sabe onde está. E não saber de forma geral traz um desconforto mental, né? Acredito eu. Traz um desconforto psicológico de você ir trabalhar e não saber o dia de amanhã, de você trabalhar e não saber o que você tem que entregar, de você vai trabalhar e não ter clareza, Uhum. certo? Então eu acho que isso é extremamente importante e a gestão e o método do que a gente está falando aqui é extremamente importante para isso. Uhum. A rotina, quando bem executada, né, Bruno, ela traz estabilidade. Uhum. E estabilidade num setor como o seu, ela é fundamental, porque é o que você falou, é um risco muito alto. Para quem não sabe, siderurgia é nível 4, né? A Nível gente está falando 4. nível 4 aqui de risco, Nível de 4. segurança. Então, é segurança antes dos resultados financeiros, neste Exatamente. caso, né? Então, Exatamente. trazer essa estabilidade dá um conforto, né? Não, e assim, igual você falou, nível 4, né? Então você acaba sendo extremamente assim burocrático com a questão da rotina, né? Você não pode pisar em qualquer lugar, você não pode usar qualquer roupa, certas áreas são inacessíveis, e existe esse desafio, às vezes tem que colocar, você coloca placa, você coloca sinalização, às vezes tem que colocar grade, portão. Então, assim, a indústria é extremamente desafiadora, mas o método é extremamente aderente à indústria. Então, um dos pontos, né, quando a gente fala do método da Falcone, é exatamente isso. Ele toca no ponto principal, que eu acredito que é o ponto-chave para uma indústria de sucesso, para a gente conseguir girar, né, fazer a chavinha virar. E Bruno, eu acho que é muito importante essa sua fala, principalmente a gente considerando o contexto, né? Que é um setor que, como você bem disse, né? O preço, infelizmente, você não consegue fazer muita É, coisa, né? Você não consegue diferenciar o seu produto, que é o desafio do serviço, né? perfeito. Todo serviço, no fundo, quer como não deixar o meu produto virar uma commodity, né? Isso, No seu perfeito. caso, não. Você já não parte da premissa que é uma commodity, né? E o desafio é custo, né? Você já tem sempre uma operação sempre enxuta. E eu acho que ainda é interessante te escutar, porque a gente teve aqui no episódio 2 a Andrea da Agromax também é no Pará. Então a Isso. gente sabe que a mão de obra no estado do Pará não é a mesma disponibilidade que a gente tem em Minas Gerais, que é um Não, polo siderúrgico, e em São Paulo, que é um polo de formação de pessoas, né? Então, exatamente. vocês estão conseguindo fazer isso num lugar, num ambiente um pouco mais desafiador, um pouco mais hostil que os outros players, né? E a minha pergunta vem, a gente sabe, né, pensando em juros americano e algo que vem muito à frente, né, do governo Trump, que é muito protecionista, como é que você sente que hoje vocês estão preparados para lidar com esse cenário que não parece ser fácil para os próximos anos? Isso. Pegando um gancho que você falou, Rafael, sobre pessoas, e pegando um gancho do que a Andrea disse, eu quero complementar ela. Realmente não é fácil, ainda mais lá no Pará, o desafio acaba sendo um pouco maior.
A gente tem investido bastante em gente. Tem muitos casos de sucesso dentro da empresa de pessoas que, que chegam de uma situação extremamente humilde, que hoje estão ocupando cargo de liderança dentro da empresa, entendeu? Então, mas isso é o cenário desafiador. Agora, voltando à sua pergunta sobre o Deixa eu só Trump, fazer um tá. parêntese aqui, que eu acho que é bem importante o que você acabou de dizer. Ou seja, vocês viram a dificuldade, olha como a empresa tem sido um papel de transformação da sociedade Da e do sociedade. entorno. Isso. Olha como isso é importante para o ecossistema da cidade. Eu acho que esse parênteses só uma ressalva aqui, porque eu acho que mostra o quanto que o papel que os empresários têm e ajudam hoje a gente a transformar o nosso país, né? É muito. A Terra Norte, sendo uma média empresa, querendo ou não, a gente emprega quase 300 pessoas, mais 900 pessoas ali se colocar de empregos indiretos. Então, assim, a gente afeta muitas famílias, né? A gente fez uma iniciativa agora no final do ano de trazer as famílias dos colaboradores para conhecer a empresa, de surpresa. Então, a gente alugou um ônibus, colocou todo mundo dentro do ônibus, filho. E as pessoas chegaram na empresa, com o microfone, papai, tô aqui te vendo. Ai, poxa, eu tô quase emocionando aqui, eu posso chorar não. Mas as pessoas se emocionaram de ver os filhos, assim, e causa uma transformação muito grande, né? Que você tá pegando a pessoa, você dá almoço, eu dou almoço, eu dou janta, eu dou transporte, a gente, né, tem plano de saúde, tem alimentação, uma pessoa que às vezes não teve estudo básico, então olha o que você está proporcionando para aquela família ou para aquele filho daquele funcionário que vai ter uma oportunidade que o pai não teve, né? Então a gente chega aonde que às vezes o Estado não chega, né? A gente tem essa capilaridade, né? Que é o que você quis dizer. Voltando para o cenário para eu responder sua pergunta, senão a gente acaba esquecendo. O cenário Trump, eu acho que ele já começou bem desafiador, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? É até difícil falar sobre ele. A gente não tem nem noção. Eu acho que esse é o primeiro ponto do cenário Trump. É tomar alguma decisão, né? Como tomar decisão no cenário que você não sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente tem feito, o que a gente sempre fez, é olhar para custo, certo? A gente entende, enxerga que apesar de, né, do cenário da commodity ser volátil, demanda a gente sempre vai ter, né? Nós estamos falando de ferro, né? Quando que a gente não vai precisar de ferro, né? Eu acho que se for chegar a esse momento, Tá longe de tá uma longe disrupção, né? tá longe de acontecer uma disrupção nesse sentido. Mas a gente acredita assim, não vamos ter problemas de demanda, então, de novo, preciso focar no custo, porque independente do preço, eu preciso ter custo, né? Então, e hoje a gente chegou num ponto que a gente vê que custo são pessoas. Então, eu venho falando de pessoas aqui o tempo todo porque é o meu assunto. Então, assim, é o que pra gente está em voga muito na empresa. Falar de custo é falar de gente. São pessoas indo trabalhar satisfeitas, são pessoas sabendo o que vai fazer, são pessoas que seguem uma rotina, são pessoas que sabem quais são as metas, quais são os objetivos. 80% da empresa é a equipe. Assim, tô falando 80, mas pô, é mais. Mas é equipe, não tem jeito. São as pessoas que fazem o negócio e para mim isso cada dia fica mais claro. Bruno, o que foi seu principal erro nessa jornada? Não, aí tem muito erro, né? Mas é o principal, entendeu? Tem um que te marcou, assim, que, nossa, isso me gerou tanto aprendizado, né? E o que foi uma coisa, assim, que marcou bastante? Que você Não, tem faria hoje muitos. totalmente diferente? Eu acho que. Não, tem vários, mano. Você me pegou aí, você me pegou na curva agora. Bom, um simples que eu tenho falado muito desse assunto e vou continuar falando, que é quase impossível não citar isso, é questão de recrutamento e seleção, certo? A Terra Norte, ela teve um ciclo de um turnover muito grande na liderança, por 2 anos praticamente. Então, assim, tem um ano que eu tô tentando estruturar uma equipe, fazer uma equipe e manter aquela equipe, certo? Mas eu tive muita dificuldade e eu acabei escolhendo muitas pessoas erradas por falta
de método de recrutamento e seleção. Você é a segunda pessoa que está trazendo esse erro pra gente, né? Foi o Caio da Low É, Cost também que trouxe esse erro, que eu, é um a, erro que marcou ele. eu acho que foi o meu maior erro até hoje. Então eu tenho lutado bastante para mudar isso. Então colocando métricas e para poder fazer contratações, fazendo banco de dados, vendo assim os backgrounds. Então assim a gente teve, eu errei muito com pessoas até hoje. Eu acho que é por isso que eu estou falando tanto disso aqui, porque é onde eu foco todas as minhas energias hoje. Ou boa parte delas, né? Com Uhum. base nas minhas energias. Fora isso, eu acho que os outros erros que também são importantes, em cadeia de suprimento, produção, às vezes, na minha geração, ansiedade, né? Querer algo rápido demais, querer que aquilo aconteça, né? Então, assim, o resultado ele tem que vir, mas ele não pode ser de qualquer jeito, ele não pode ser a qualquer custo. Então, às vezes você quer um resultado, mas você tem que saber dar um passo atrás, avaliar, né, o que que eu preciso para atingir aquele resultado, né, e o que que aquilo vai me custar. Então, isso a equipe também tem que ter na mente, porque às vezes a equipe está muito engajada, mas você pode desanimar muita equipe se você ficar pressionando ela demais por um resultado e você pode acabar tendo um efeito ao contrário, né? E no forno é muito assim, porque o forno ele é um equipamento que está 24 horas ligado, você imagina, 24 horas ligado, não para nunca, final de semana e feriado. E extremamente sensível, né? Você tem que controlar a temperatura dele ali, quase instantâneo ali para Online. poder online para poder fazer os ajustes, né? Vocês já foram na Gerdau e outras empresas assim, vocês sabem como é que é a siderurgia. Então, assim, qualquer desviozinho do operador, então às vezes você dá uma pressão para ele fazer uma coisa diferente, para ele dar um resultado melhor, ele pode, naquela pressão, acabar errando a mão. É quase um piloto de avião. Piloto de avião, você tem aquele fator pressão do piloto, né? Uhum. Se o piloto estiver muito pressionado, ele pode cometer erros que podem ser fatais ali. E eu acredito que o negócio é a mesma coisa. Se você pressionar demais a gestão, pressionar demais por resultados a qualquer custo, você pode acabar tendo um efeito contrário ali no final das contas, né? Eu acho que é até por isso que quando a gente está falando de um setor como esse, né, o peso da meta de segurança, ele é maior do que Maior, qualquer outra meta, né? maior. Eu comecei a minha carreira, na verdade, numa indústria de refratário, mas acabava trabalhando dentro de uma siderurgia Certo. como o terceiro, o time grande dessa indústria de refratário, acabava trabalhando dentro de um terceiro bem grande. Comecei a minha carreira ali dentro de uma cearia, praticamente, tá? E tenho bons aprendizados dessa época de indústria e de cearia, dos riscos, enfim. Bruno, conta pra gente assim, queria escutar agora de futuro, né? Porque a gente falou aí da história, você iniciou em 2021, tá na segunda geração. O que você quer pro futuro? E é uma indústria longeva, né? Mas o Isso. que você quer pro futuro? Marina, quero preparar a empresa para os meus filhos trabalharem na empresa. Marina, quero trazer gente de fora, quero vender. Como que é o futuro que o Bruno almeja? Eu quero uma empresa longeva, eu quero uma empresa que meus filhos possam trabalhar nela. Mas ao mesmo tempo eu quero uma empresa que faça o básico bem feito. Eu foco muito no básico bem feito, né? A gente não tem, a gente tem uma veia de inovação muito grande. Meu pai tem algumas patentes, né? Na área de carvão vegetal, né? Em outras áreas também. Mas meu foco, que eu vejo no futuro é a empresa primeiro se estabilizando, né? E fazendo o básico bem feito. E depois a gente tentando crescer em algo que já existe no mercado, né? A gente tem várias formas da gente verticalizar ou diversificar o produto e fugir um pouco da commodity, né? Fazendo uma fundição, fazendo outras peças ou talvez aços, né, especiais. Então, assim, a gente tem várias formas da gente diversificar nosso negócio. Então, eu penso para frente é isso, vender, não tenho a cabeça, mas eu acho que dependendo do valor, né, e se surgir oportunidade, quem sabe, por que não pensar, né? Mas o nosso foco sempre foi uma empresa que dure, uma empresa que seja perene, né? Inclusive é um da nossa visão, né? Faz parte da nossa visão da Terra Norte hoje.
muito bom te escutar aqui. A gente falou bastante aqui, a gente começou falando de coragem, né? Que foi um Certo. tema que seu pai te ensinou ali, Isso. como ser corajoso, né? E como a gente vê a sua resposta agora de lucidez, de desafios que vem pela frente, o que tem para construir, né? De cenário. Você está mesmo no setor de commodity pensando em diversificação, em Isso, sair perfeito. desse mundo, né? Então, a gente está aqui chegando na nossa parte final do nosso episódio. Eu queria te perguntar qual é uma mensagem final que você deixa que sirva de espelho, que sirva de exemplo para quem está nos ouvindo, que também podem estar passando por momentos igual você nos contou aqui. A, é, a mensagem principal, eu acho, de qualquer negócio, qualquer empreendedor, é persistência. É persistência, é acreditar que o negócio, né, pode dar certo e vai dar certo. Não tentar achar soluções prontas, não tentar achar, não pensar que a solução também vai estar ali na sua frente o tempo todo. Às vezes você não vai ter o caminho para seguir, às vezes você vai precisar de coragem para poder tomar certas atitudes, sem necessariamente saber o que vai ser pela frente, né? Tomar riscos, então assim, saber tomar riscos é muito importante. Mais persistência. Persistência e ter na cabeça que independente do cenário ali que você esteja, tem solução. Tem solução, conversando com as pessoas, debatendo, vendo os exemplos do mercado, né? Com certeza a gente está, de certa forma, começando de novo, sabe que tem muito desafio pela frente, mas a gente também tem na cabeça de que a gente quer seguir os obstáculos, a gente tem certeza que a gente tem capacidade técnica e força de vontade suficiente para poder né, transpassá-los, né, vamos dizer assim. E a questão de tempo, né? E dá tempo também. Às vezes o que você precisa é tempo. É tempo para pensar, é tempo para poder tomar uma boa decisão. Bruno, eu queria aqui te parabenizar, né? Porque você falou, eu vim para empresa em 2021, mas eu tenho certeza do quanto você participou, talvez, do momento de paralisação da empresa. Uhum. E vou chamar aqui de todas as brigas que vocês foram envolvidos, e sempre com a coragem e com a vontade de ressuscitar a empresa e conseguiram, né? Isso. E aí, agora, 4 anos é um bebê, é um recém-nascido para uma siderurgia, né? Para o que vocês têm por vir. E a gente tem muito orgulho da nossa parceria, a gente é muito feliz aí de ter clientes como vocês. Parabéns, viu? Obrigado. Eu não posso deixar de falar do meu irmão também. Por favor, aproveita Gabriel, aí desculpa, citar, Gabriel. para citar seu irmão, Porque a gente citar faz alguma as coisas rede social. a gente faz as coisas tão juntas o tempo todo e às vezes a gente, né, como se fosse uma pessoa só. Mas ele também estava com a gente o tempo todo, chegou um pouco depois, mas ele é mais na operação, fica lá na operação no dia a dia da empresa, é químico e ajuda muito, tá lá do lado o tempo todo, nós nos auxiliando ali nas decisões de operação ali. Meu irmão é muito, muito bom nisso, cara, muito analítico. Desculpa, Gabriel. Muito bom. Você Mas quer deixar aí as redes sociais de eu vocês? Quer quero, deixar um recado? quero, Aproveita. quero sim. Pode procurar Terra Norte Metais no LinkedIn, né? A gente tá lá, nossa página está sendo atualizada constantemente, tá? Com as iniciativas, com tudo que eu falei aqui. Aquela questão do ônibus lá, se vocês quiserem ver o vídeo, tá lá no LinkedIn para vocês emocionarem também, chorar um pouquinho. Mas é só procurar Terra Norte Metais no LinkedIn, acho que vocês vão achar lá a primeira empresa que aparece. E é isso, e deixar uma mensagem de persistência e perseverança aí para os novos empreendedores e para os recém-entrantes aí no mercado, porque esse mercado é muito desafiador. E quando se fala de Brasil, né, é 2, 3 vezes mais desafiador do que normalmente seria. Isso aí. Bruno, muito especial sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo, Obrigado. pela sua presença. E a você, ouvinte, muito obrigado por sua participação. Siga a Mid Falcone no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Um abraço. Muito obrigado e até o próximo episódio.